Welcome back everybody to Neutrality Studies. Today, Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Hoje a gente tem uma atualização com o incrível apresentador do Daniel Davis Deep Dive. Eu tô aqui com o Coronel Daniel Davis. Daniel, seja bem-vindo. Sempre um prazer estar aqui, Pascal. Obrigado por me receber de novo. Eu que agradeço por você ter voltado. Faz, acho que, quase 2 anos, desde a última vez, foi quando você tinha acabado de começar o seu canal. E eu também estou muito feliz em anunciar que, se você estiver ouvindo isso em outro idioma que não o inglês, os podcasts do Daniel agora também estão disponíveis em espanhol, alemão, francês e português. Então procure pelo Deep Dive também nessas outras línguas. E dito isso, Daniel, você pode dar pra gente uma avaliação do que está acontecendo agora com o Irã? A gente está gravando no dia 17 de julho e a campanha de bombardeios parece estar se intensificando. Dos dois lados, na verdade. Olha, vou te dizer uma coisa. Nos últimos dias, algumas pessoas têm dito que isso deixou de ser aquela grande disputa sobre armas nucleares, programas e todo esse tipo de coisa, que agora virou uma batalha pelo Estreito de Hormuz. Mas eu acho que nem isso. Acho que neste momento é mais uma briga entre as opiniões e as emoções dos dois lados. E isso significa principalmente o presidente Trump. E isso é uma péssima notícia. Porque pelo menos, se a disputa fosse pelo Estreito de Hormuz, haveria um objetivo claro. Mas quando a gente analisa o que os Estados Unidos estão fazendo agora, não há lógica nenhuma. Não está levando a lugar nenhum. É só, temos algumas armas, temos alguns mísseis. Vamos atirar neles. E sei lá, vamos acertar uns barcos aqui, uma ponte ali, uma torre de controle em outro lugar. Vamos simplesmente lançar mísseis e continuar dizendo, bom, até eles se comportarem, tanto faz. Mas isso não é algo feito para forçar nada. Ninguém deveria ter a menor ilusão de que agora o lado iraniano possa ser coagido com mais ataques de mísseis a fazer qualquer coisa que a gente queira. Quer dizer, a gente falhou completamente em fazer isso quando era guerra total. Pelo que parece, foram voadas 15 mil missões nos primeiros 40 dias. E isso não os obrigou a se render. Depois tentamos alguns meses de bloqueio, também não os obrigou a se render. E então tentamos, ok, vamos fazer o memorando de entendimento. Aí vem a parte mais perversa. O memorando de entendimento estava funcionando a nosso favor. A gente ia se beneficiar porque o Estreito de Hormuz, com os bloqueios duplos, tinha sido aberto, ou pelo menos estava em processo de abertura. Nós retiramos o nosso bloqueio. Os iranianos começaram a implementar o parágrafo 5 do Memorando de Entendimento de 14 pontos, que dizia de forma bem clara que o Irã, e somente o Irã, ficaria responsável por administrar como o estreito seria aberto durante 60 dias. O texto declarava que eles não cobrariam nenhuma taxa nesse período de 60 dias, mas também deixava claro que caberia a eles decidir como garantir a abertura de forma segura. E além disso, havia uma palavra muito importante ali. Somente. Por 60 dias apenas. Porque o Irã já tinha dito que a partir do dia 61 começaria a cobrar uma taxa. E aí o parágrafo também dizia que só o Irã e o Sultanato de Omã decidiriam como tudo aconteceria depois disso, em conjunto com conversas com outros países do Conselho de Cooperação do Golfo. Em nenhum momento, nem nessa fase atual, nem na segunda fase, nem depois de 60 dias os Estados Unidos foram sequer mencionados. A gente não tinha papel nenhum nisso. E mesmo assim, poucos dias depois dissemos, quer saber? Não gosto da ideia de eles terem o controle. Mesmo tendo assinado o maldito documento que dava esse controle a eles. Então dissemos, se a gente criar o nosso próprio corredor sul, no Estreito de Hormuz, fora das águas de Omã, e aí nós decidimos quem passa, como passa e em que condições. E o lado iraniano disse, não foi isso que a gente combinou. Não é isso que vamos fazer. E começaram a dar avisos. Se vocês não seguirem as nossas regras, vai haver consequências. E é interessante, pelo que eu entendi, que teve pelo menos 2 navios que passaram por aquele corredor sul, mas passaram com a permissão e a coordenação
da Guarda Revolucionária Iraniana e conseguiram atravessar. Os que não seguiram os termos que eles estabeleceram. Esses foram os que foram atingidos. E claro, foi aí que começou esse vai e vem. Eu diria que foi lá pelo dia 26 ou 27 de junho que os primeiros incidentes começaram. Depois a gente teve um pequeno respiro. E aí, a partir do dia 7 de julho, começou praticamente sem parar. E agora, na noite passada, e eu não lembro, não cheguei a ver se teve algo hoje de manhã, no nosso horário, mas já são pelo menos 6 dias seguidos dos Estados Unidos atacando o Irã, e o Irã revidando todas as vezes. E é isso que eu venho dizendo e que comecei a dizer desde o primeiro ataque. Qual é o objetivo disso? Esses lançamentos de mísseis? Para quê, exatamente? E eu vou te dizer, talvez valha a pena fazer uma pausa rápida aqui para comentar o que o Comando Central afirmou no relatório em que explica o que eles estão fazendo. Nós explicamos por que estamos fazendo isso, para trazer os iranianos de volta ao cumprimento do memorando de entendimento e para parar os ataques a navios civis na região do Golfo. E aí, anteontem, eu cheguei a fazer um programa inteiro só sobre isso, porque eu estava furioso. Foi mais ou menos, deixa eu ver, acho que no horário de Washington, umas 4h53 da tarde, quando anunciamos que tínhamos atingido um navio civil que seguia em direção à ilha de Karg. Agora, se você olhar o mapa, vai ver que qualquer coisa no Golfo da Arábia, indo em direção à ilha de Karg, significa que estava se afastando do Estreito de Hormuz, se afastando da linha de bloqueio estabelecida pelos Estados Unidos no Golfo de Omã. E a gente disse que mandou um míssil Hellfire direto na chaminé dele, porque avisamos para não ir até lá. Mas isso não é o bloqueio. O bloqueio está na outra direção. E esse sim é o navio tanque civil. 5 horas depois, anunciamos a próxima rodada de ataques e dissemos que era porque o Irã tinha atirado contra navios tanques civis inocentes. E eu falei, poxa, que tipo de mundo perverso é esse? A gente atira num navio civil porque ele não fez o que mandamos, Max. E depois diz que atacou outro país porque eles fizeram exatamente a mesma coisa que a gente fez. Atiraram num navio civil. Isso simplesmente não faz o menor sentido. E claro, todo mundo vê isso, Pascal. Todo mundo vê isso. E não estou falando só do Irã. Estou falando de gente na região que quer que a guerra acabe. Todo mundo quer que essa guerra acabe. Nossos aliados na Europa, sabe, Rússia, China, o Sul Global, a Ásia, qualquer um que você citar. Todo mundo vê isso e pensa, o que há de errado com os Estados Unidos? Enfim, esse é o meu ponto de vista. Desculpa esse desabafo por um momento, mas vamos voltar às coisas práticas. Mesmo deixando a moralidade de lado, supondo que a gente não tenha nenhuma moralidade, o que exatamente vocês querem alcançar? A gente acha mesmo que ao atacar esses alvos, o Irã vai dizer, sabe de uma coisa, Washington? Tudo bem, eu sei que vocês assassinaram o nosso líder. Eu sei que todo mundo está pedindo vingança por causa disso, e muita gente está com raiva da gente. A maioria está irritada só pelo fato de a gente estar negociando com vocês. Mas enfim, tudo bem. O que vocês pedirem, a gente entrega. Alguém realmente acha que isso é sequer uma possibilidade teórica? Quer dizer, toda vez que a gente faz esse tipo de coisa, ainda mais com as contradições que eu acabei de mencionar, isso só fortalece ainda mais a determinação deles. O que é impressionante, porque depois de assassinar o líder deles e ver aquela enorme comoção, supostamente de 40 milhões de iranianos, e as fotos e os vídeos realmente fazem esse número parecer plausível, eles não vão ceder em nada. E mesmo assim, a gente continua fazendo isso. E isso já é ruim o bastante. Se for aí que a gente parar, seria uma situação terrível. E o que é que a gente está fazendo? Mas nas últimas 12 horas, mais ou menos, a coisa piorou, porque agora aumentamos a lista de alvos e o tipo de alvos que atacamos. E o presidente Trump já vinha sinalizando isso no fim da semana. E ao que tudo indica, durante a noite ele fez mesmo. Atingiu uma ponte, aparentemente uma ponte bem importante no sul do Irã.
Atingiu também outras indústrias civis. Atingiu algumas torres de controle civis, coisas que não têm nada a ver com o setor militar. E olha, deixa eu só destacar uma coisa. Se as pessoas ouvirem ponte, podem pensar que é um alvo militar legítimo. Pode ser, sim, se essa ponte tiver alguma relação com o equilíbrio militar, como acontece, por exemplo, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Se os russos estão dizendo algo como, olha, a gente está tentando reduzir a capacidade militar da Ucrânia ao longo de toda a frente leste, então vamos começar a atingir as pontes atrás deles, por onde passam a logística, o envio de ajuda militar letal, reforços, ajuda médica, o que for, até a linha de frente. E vamos destruir essas pontes para que eles não consigam chegar lá. Isso tem utilidade militar, e é um alvo militar legítimo. A mesma lógica vale para o lado russo. Se os ucranianos atingirem pontes dentro da Rússia ou em áreas controladas pela Rússia, também é um alvo militar legítimo. Agora, nesse caso, não é um alvo militar legítimo, porque não existe linha de frente, não há batalha nenhuma. Essa ponte não tinha nada a ver com o controle do Estreito de Hormuz. Era só uma ponte que as pessoas usavam. Quer dizer, era para isso que ela servia. Então não tem nenhuma utilidade militar. E por isso é quase inútil dizer que foi um crime de guerra, porque ninguém mais se importa com isso nos Estados Unidos. Então vamos deixar esse ponto de lado por enquanto. Mas, pelo menos, olhe para a utilidade militar. Ela não traz nada para a gente. A gente não ganha nada com isso, nem hoje. O Irã não está mais fraco hoje do que estava ontem, mas eles estão muito mais irritados. E agora fizeram exatamente o que prometeram fazer se o presidente Trump ampliasse a lista de alvos, e eles atacaram. Eu vi há pouco que o governo do Kuwait está furioso, porque disseram que foi atingida uma usina de dessalinização, e eu acredito que também uma planta de reprocessamento da indústria de petróleo deles. E eles estão realmente irritados com isso. Quer dizer, o que mais eles podem fazer? Eles têm que dizer isso. Mas eu apostaria que a raiva deles está mais voltada para Washington por ter colocado aquele alvo, porque eles estão ali, no meio do deserto, sem poder fazer nada. Nossa defesa aérea é claramente ineficaz, então eles estão indefesos. Se os Estados Unidos atacarem alvos no Irã, eles são o alvo mais fácil de atingir. Então eles, junto com alguns outros países do Conselho de Cooperação do Golfo, vão continuar sendo atingidos. E a pergunta é, até onde a gente vai com isso? Do lado iraniano, eles estão dizendo, sim, a gente vai continuar por um bom tempo. Vamos ver, acho que ainda tenho aqui, isso foi durante a oração de sexta-feira hoje. Mohammad Haj Ali Akbar, que lidera a oração de sexta-feira em Teherã, disse que o primeiro passo da vingança do Irã não é simplesmente ir lá e assassinar o presidente Trump, mas sim buscar a retirada dos Estados Unidos da região, eliminar o regime sionista do mapa da Ásia Ocidental e acabar com a posição hegemônica dos Estados Unidos no mundo. Esses seriam os passos nesse caminho. Agora, claro, isso não é uma posição oficial do governo, mas é o discurso oficial das orações em Teherã. Então não dá para imaginar que ele tenha dito isso por acaso. Parece que essa é a ideia agora. Eles estão dizendo, tudo bem, vocês não querem fazer o memorando de entendimento? Nós temos outros objetivos. Então eles estão endurecendo suas posições e ampliando seus objetivos. Se a gente tivesse só... Isso me deixa maluco, Pascal. Se a gente tivesse simplesmente deixado o memorando seguir e dito, ok, vamos cumprir o que combinamos, vamos honrar nossa palavra, vamos abrir o Estreito de Hormuz, vamos retirar o bloqueio, vocês vão abrir o Estreito de Hormuz, vão cumprir a palavra de vocês e o tráfego vai começar a fluir de novo. Já tinha chegado a mais ou menos um terço. Talvez agora estivesse em metade ou 75%. Quem sabe? E sim, a gente manteria as sanções suspensas, liberaria os fundos congelados. A gente vai trabalhar nessa outra questão dos fundos de reconstrução, ou seja, lá como quiserem chamar. E depois que resolvermos isso, aí sim vamos começar a parte que queremos de verdade,
que é negociar um programa sem armas nucleares, e por aí vai. Se a gente tivesse simplesmente deixado as coisas seguirem, o preço do petróleo provavelmente estaria até abaixo de 70 agora. Mas em vez disso, ele está subindo e o fluxo teria diminuído. O motivo pelo qual o preço do petróleo cairia é que o petróleo bruto, o gás natural, os fertilizantes, o alumínio, o enxofre, tudo aquilo de que o mundo inteiro precisa, e até o hélio, que é muito mais importante do que muita gente imagina, tudo isso poderia estar voltando ao normal, ou pelo menos no caminho para isso. E todo mundo sairia ganhando. Então, Pascal, o que aconteceu foi o seguinte. A gente decidiu, primeiro, que o presidente Trump não tem paciência. Ele não quis nem esperar 60 dias. Na verdade, nem 30 dias ele esperou. E agora a gente acabou piorando a situação e começando esse jogo de provocações. Mas na verdade não é bem um jogo de provocações. É uma escalada, subindo degrau por degrau. Cada vez vai um pouco mais alto, como a gente está vendo acontecer agora. E isso não pode terminar bem para o nosso lado. A gente já mostrou que não tem capacidade militar para forçar a obediência. O que a gente consegue fazer é explodir um monte de coisas. A gente pode atingir qualquer ponte que quiser. Pode destruir prédios para todo lado. A gente pode matar muita gente. Não há dúvida disso. E o Irã não tem como impedir. Mas isso não traz nenhum resultado para os Estados Unidos. Não nos aproxima de nada. E o que estamos atacando não tem relação com o controle do Estreito de Hormuz pelo Irã. Eles estão mostrando que vão continuar cobrando um preço, dia após dia, enquanto a gente seguir por esse caminho. E eles não gostam de ser atingidos por mísseis. Eles odeiam isso. Está causando danos, sim, mas a resposta deles é: o que estamos fazendo com vocês vai causar um dano ainda maior e permanente, algo de que vocês vão ter dificuldade para se recuperar. E eu sinceramente não sei para onde isso vai, mas o destino não parece nada bom. É isso que todo mundo está se perguntando agora, Danny. Tipo, qual é a estratégia? Até o John Mearsheimer, no podcast do Glenn Deason, disse que provavelmente não existe uma. Que isso é só uma reação, um olho por olho, porque os Estados Unidos não têm outra resposta no momento. Porque agora parece que, para mim, a explicação de por que o Trump assinou o memorando de entendimento, que sinceramente parecia um documento de rendição, porque soava exatamente assim, é que ele sabia que não seria cumprido. É tipo assim, assina aí. Eles param. E depois, quando a gente quiser, a gente bate neles de novo. E de novo, e de novo, e de novo, até quebrar. Certo? É só fazer isso com frequência suficiente. Mas não tá funcionando. Quer dizer, essa é a diferença agora. O Irã tem mais poder de barganha. Os Estados Unidos estavam tentando enfiar o próprio corredor ali, né? Tipo, tá bom, vamos concordar com o memorando de entendimento, colocar o nosso corredor escondido, criar fatos no terreno. E quando tudo estiver funcionando, eles não têm mais essa vantagem. Aí a gente bate ainda mais forte. Mitzvah Stream. Os indianos estão conferindo. Eles estão realmente verificando se os Estados Unidos estão cumprindo o que prometeram. Mas me diga, você serviu nas Forças Armadas. Quer dizer, deve haver muita gente no exército americano que também está ficando bem apreensiva, não é? Porque eu li hoje no Twitter, não sei se é verdade, ainda não vi nenhuma confirmação, que o Irã, pela primeira vez, atacou uma base americana na Síria e realmente matou militares dos Estados Unidos. Aliás, só para destacar, eu duvido que isso seja verdade porque a gente se retirou da Síria. E até onde eu sei, faz alguns meses que saímos de Al-Tanf. Então eu fico cético em relação a isso, a menos que ainda tivesse alguém lá e a gente não tivesse admitido. Não sei, mas eu diria que nesse ponto eu continuo cético. Tá bom, então pode ser notícia falsa. Sabe como é? Todo mundo está espalhando todo tipo de história nesse momento. Mas mesmo assim, para o pessoal das Forças Armadas, isso não deve ser extremamente frustrante? Porque vocês estão perdendo tudo isso, pelo menos equipamento e boa vontade com esses aliados.
Em algum momento, alguém do exército deve ter que dar um toque no Sr. Trump no Hexen e dizer algo tipo, gente, a gente precisa conversar, talvez. Olha, eu posso te dizer com uma certa confiança que havia autoridades de alto escalão durante o que eu chamaria de período de bloqueio, quando a gente estava basicamente em cessar-fogo, mas antes de chegar ao memorando de entendimento. E tinha todo tipo de gente envolvida. O general Jack Keane, o general Kellogg, o Wes Clark, o Mike Pompeo, depois o Lindsey Graham. Todo mundo dizia, volta lá, termina o trabalho, continua fazendo. Mas pelos bastidores, pelo que me disseram, em um nível bem alto, os generais estavam dizendo, não dá para terminar o trabalho. Você não pode terminar o trabalho. Pode até voltar e lançar mais mísseis, mas isso não vai adiantar nada. A gente não consegue alcançar o objetivo político com o poder militar que vocês queriam usar. Não dava para fazer. Não faça isso. E ao que parece, o presidente Trump finalmente entendeu. Então fica uma questão. Você levantou uma possibilidade bem interessante de que o memorando de entendimento foi feito só para ganhar um tempinho e manter o estreito aberto por um tempo. Mas eu não tenho tanta certeza de que essa seja a resposta certa, pelo menos não da parte do presidente Trump. Tenho certeza de que havia gente que queria fazer isso. Porque lembra, no dia 17 de junho, quando ele assinou esse acordo no Palácio de Versalhes, ele disse numa coletiva depois que, olha, a gente estava com mais ou menos 4 semanas de reserva estratégica de petróleo. E eu não queria ser o presidente Hoover, aquele que ficou marcado por ter deixado acontecer uma depressão global durante o seu governo. Eu não queria isso. E aí eu pensei, finalmente, ele entendeu. Quer dizer, a gente já vinha alertando sobre isso antes. Você, eu e alguns outros amigos já tínhamos falado sobre isso em Tbilisi quando conversamos sobre o assunto. A gente estava caminhando para um colapso financeiro total se continuasse nesse rumo, porque simplesmente não tinha como dar certo. E ele disse isso em voz alta. Então eu pensei, ok, ótimo, ele entendeu. Mas aí aconteceu o quê? Eu quero dizer, acho que vi a matéria no dia 18 de junho. No dia seguinte, o vice-presidente Vance disse algo como bem, a gente vai cumprir isso enquanto eles se comportarem. Não vamos dar nada a eles, a menos que façam o que devem fazer. E mesmo assim, eu pensei, mas na verdade, eles nem têm que fazer nada. Eles só deveriam receber, porque já vinham dizendo nas semanas e meses antes da assinatura que, olha, como vocês destruíram toda a confiança, precisamos ver o alívio das sanções logo de início e a liberação dos fundos congelados também logo de início. E se vocês mostrarem um pouco de boa vontade, aí sim podemos passar para as próximas fases e assim por diante. Então eles disseram, tudo bem, e vocês tiram o bloqueio. Essas 3 coisas. Ele disse, isso precisa acontecer primeiro. As sanções foram aplicadas imediatamente e o bloqueio foi suspenso. O desbloqueio dos fundos congelados não aconteceu, mas o Irã seguiu em frente e, pelo que parece, disse algo como, tudo bem, 2 de 3 já é suficiente. E assim eles continuaram nesse caminho. Mas aí vieram novas sanções. E se eu não estiver enganado, posso errar um pouco nas datas, acho que foi no dia 24 ou 25 de junho. De repente, a gente vê as manchetes dizendo, estamos olhando para a ONU. E Oman tinha criado um corredor ao sul. Naquele mesmo dia, o Irã declarou não existe corredor ao sul. Só existe autorização do nosso memorando de entendimento. E se isso for violado, vai haver um ataque no dia seguinte. Teve no dia 25 e depois no dia 26. Aí os Estados Unidos fizeram o primeiro ataque de volta lá. E eu pensei, tá, o que é isso? Nem 2 semanas, né? Pois é, um pouco menos de 2 semanas, eu acho, no total. Mas a questão é a seguinte, se a ideia, do ponto de vista do presidente Trump, era que a gente precisava fazer isso porque, do contrário, teríamos um problema econômico sério, então por que ele autorizaria aquilo? E se ele não planejou, se foi uma encenação o tempo todo,
Por que passar por toda a ficção de montar o memorando de entendimento? Se em poucos dias você já vai preparar outra coisa, que vai abrir caminho para uma nova guerra, então para que fazer isso? Essa é a parte que não faz sentido para mim. Eu até entendo. Se você olhar só para isso, bom, você estava tentando ganhar um tempo para tirar um pouco de petróleo. Olha, isso funcionou para o Irã. Aliás, porque aparentemente eles nem esperavam que fosse dar certo. Então eles já tinham um monte de navios carregados, prontos para sair. E quando o presidente Trump ficou famoso por dizer que 19 milhões de barris de petróleo tinham saído naquele dia, o maior volume em um único dia, mesmo antes da guerra, bom, isso aconteceu porque o lado iraniano já tinha o petróleo pronto para sair correndo. Eles conseguiram mandar muito petróleo para fora e venderam bilhões de dólares achando que tudo ia ser fechado logo depois. Então receberam uma injeção de dinheiro. Os nossos não estavam prontos. Então, sinceramente, eu não sei por quê. Eu não sei como isso aconteceu. Mas alguns acabaram saindo, sabe, do lado do Golfo ou algo assim. Só que eles não estavam preparados para isso. E agora, pronto, estamos de novo com tudo fechado. Então, no fim das contas, a gente não ganhou nada com isso. E agora estamos numa situação pior. Pascal, é pior do que não ter feito o memorando de entendimento. Se a gente tivesse simplesmente dito, no dia 15 ou 16 de junho, isso é uma bobagem, a gente não vai cumprir mesmo, vamos voltar para a guerra, teria sido menos prejudicial do que o que estamos fazendo agora. Porque, se o lado iraniano tivesse dito antes disso, eu não vou confiar nos Estados Unidos por causa do que aconteceu em 2025 e do início dessa guerra. A menos que eu receba essas garantias de antemão, faria mais sentido do que o que temos agora. Bom, então foi isso que a gente fez. Cumprimos 2 das 3 partes e praticamente não fizemos mais nada além disso. E aí no parágrafo número 5, a gente já violou logo de cara. O parágrafo número 1 ainda não foi cumprido. Israel continua no Líbano, então isso ainda não acabou. Agora o Irã diz que não há base para nenhum tipo de negociação. Então, quando o presidente Trump continua mentindo para todo mundo e dizendo eles estão implorando por um acordo, claro que não estão implorando por um acordo. Seria uma tolice enorme, a maior do mundo, até considerar um acordo, quanto mais implorar por um. E eles não vão fazer isso. Então agora, onde é que a gente está? E qual é o objetivo? Porque eu não vejo nenhum. A menos que, e eu preciso dizer isso, a gente tem que olhar para isso com base nas evidências. Porque não há nenhuma evidência de que exista um plano para acabar com a guerra, para chegar a uma conclusão, para resolver esses problemas econômicos. Então a gente precisa se perguntar, o que faz sentido diante do que a gente vê? E dá para se questionar se é o próprio presidente Trump ou outras pessoas nos altos escalões do nosso governo que simplesmente querem que a guerra continue, que querem levar isso até algum tipo de Armagedon, por motivos que eu sinceramente não consigo entender. Mas não dá para descartar essa possibilidade, a de que alguns estejam fazendo isso de propósito, porque sabem que o Irã não vai aceitar, e estão aumentando a tensão justamente porque sabem que o Irã vai reagir. Aí, em algum momento, se o ataque piorar e ficar grande o bastante, podem dizer, agora não temos escolha, temos que voltar para uma guerra total. Tá, pode ser que eles queiram isso. Mas desculpa, Pascal, tem mais um problema aí. O que você acha que vai ser diferente, seja lá quem for esse grupo de pessoas, em relação aos primeiros 40 dias, quando a gente fracassou mesmo, usando tudo o que tinha? A não ser que queiram partir para uma escalada nuclear, e isso seria catastrófico, porque a maioria dessas instalações foi feita para resistir a explosões nucleares. Ou seja, mesmo assim, você não vai conseguir destruí-las. Você vai matar milhões de pessoas nesse processo. Mas, aí então, a gente vai se tornar um par internacional. E eu acho que isso pode ser demais até para os nossos aliados, em várias partes do mundo.
E quem sabe o que a Rússia e a China fariam? Quem sabe o que o Paquistão faria? Aliás, o Paquistão com armas nucleares? Ou a Índia, porque isso é algo que eles não querem ver no quintal deles. Então, de qualquer ângulo que você olhe, é um desastre que pode virar uma catástrofe. E eu não vejo nenhum caminho, nenhuma saída, nenhuma intenção de buscar um porto seguro. Eu simplesmente não vejo, e isso me preocupa muito. Não, você está absolutamente certo. Quer dizer, infelizmente, a gente sabe que existem alguns sionistas cristãos fanáticos que querem chegar ao Armagedon. A gente sabe disso, infelizmente. Mas todos nós temos que torcer para que os Netanyahus do mundo não tenham, de fato, o dedo no botão nuclear e que exista peso suficiente dentro do governo para impedir que eles cheguem a esse ponto. Mas, desculpa, se eu puder só acrescentar uma coisa aqui, não é irônico, para não dizer perverso, que a gente passou tanto tempo alertando sobre essa ideia do 12º imã do islamismo radical, que quer trazer o Armagedon à tona. E agora pode ser que sejamos nós a alimentar esse tipo de fantasia. E aliás, como seguidor de Jesus Cristo, eu acho simplesmente repugnante que alguém diga algo assim. Porque isso não é o que as Escrituras ensinam. Além disso, tudo está nas mãos de Deus, e só nas mãos dele. A ideia de que um homem, ou um grupo de homens, acha que pode ajudar Deus a fazer isso acontecer, o que eles vão acabar fazendo é trazer desastres sobre si mesmos. Porque não é assim que Deus age, nem é isso que as nossas próprias escrituras ensinam. É uma distorção das mais graves, e eu me sinto humilhado e envergonhado como cristão. Só queria deixar isso registrado. Tem muita gente que argumenta exatamente como você. Eu estou numa lista de e-mails de uma fundação que tenta monitorar as Forças Armadas dos Estados Unidos, todas as suas divisões, para garantir que continuem sem influência religiosa, certo? Porque mesmo para os militares americanos, não é certo empurrar um tipo de crença para cima deles, né? Então as Forças Armadas dos Estados Unidos deveriam ser não religiosas, mas a gente sabe que bom, não a nossa Constituição, mas as nossas leis. Mas a gente sabe que existem pessoas como Hicks e outros, e são bastante, na verdade. E claro, ele é o secretário da guerra, certo? É o cara no topo de toda essa estrutura. Mas se a gente supuser que esse grupo não é o que vai, no fim das contas, tomar as decisões, e sim algum tipo de mistura, o que dá para especular é que o que os Estados Unidos precisavam naquele momento era um pouco de tempo para literalmente se reabastecer. Porque não havia material suficiente na região. E agora há de novo, por mais 1 ou 2 semanas. Então, por que não tentar de novo e de novo? Talvez funcione na 5ª, na 6ª ou na 7ª tentativa. O que você acha disso? Ok, eu ouvi isso e pensei. Então essas pessoas são ainda mais malucas do que eu imaginava. Tá de brincadeira comigo? Você já viu esses diagramas mostrando como são essas cidades de mísseis e instalações subterrâneas? Elas estão espalhadas por dezenas de lugares no país deles, que é quase do tamanho de boa parte da Europa Ocidental, debaixo de montanhas de granito. A gente tentou, em alguns casos, acho que foi na montanha de Yazd, tentamos várias vezes, e tudo o que conseguimos foi explodir umas pedras no topo da montanha. Não afetou nada lá embaixo, o que aconteceu na maioria desses lugares. A única vez que conseguimos causar algum dano foi quando atingimos as rampas de saída, os corredores de saída ou os silos de lançamento. E mesmo assim, tudo isso podia ser reparado. E na maior parte dos casos, já foi. Então, por que alguém iria querer fazer isso? Se nós já usamos, segundo vários relatos públicos, algo entre 45% e 50% dos nossos principais sistemas de mísseis ofensivos e defensivos, numa tentativa inútil nos primeiros 40 dias de combate. Qual seria a lógica de alguém que tem o controle sobre o uso desse material, que tem a planilha com os números confidenciais mostrando quantos ainda temos e quanto tempo leva para repor tudo isso? E o Wall Street Journal, se não me engano, publicou há poucos dias
que vai levar cerca de 3 anos, depois que tudo parar. E acho que isso inclui tanto a guerra entre Rússia e Ucrânia, quanto essa aqui, para voltarmos ao ponto em que estávamos antes. 3 anos. Mas a gente não parou. Em termos de equipamento, tipo equipamento militar, Falando sobre os estoques de mísseis, quantos mísseis a gente tem? Qual seria a lógica para quem tem acesso a essa planilha e a capacidade de produzir mais, de dizer, vamos tentar de novo, vamos mandar mais para lá para falhar do mesmo jeito? Com os mesmos mísseis, nos mesmos alvos, o resultado não vai ser diferente. Mas o que vai acontecer, Pascal, é que nossos estoques vão ficar ainda menores. E vai chegar um ponto em que a gente vai ter que admitir. Podemos literalmente ficar sem alguns desses Tomahawks, os JASSMs, que são justamente as 2 maiores categorias de mísseis de ataque de longo alcance que nós temos. E aí, o que você vai fazer? O que acontece se, Deus me livre, acontecer alguma coisa entre a OTAN e a Rússia e a gente acabar sendo puxado para uma guerra lá? A gente não tem nada. Não temos capacidade ofensiva nem defensiva. E claro, tem a China, o Mar do Sul da China, Taiwan. Pode colocar tudo isso na conta. A gente não tem nada. E esse grande exército, esses incríveis grupos de porta-aviões que a gente tem, todos esses destroyers, essas aeronaves, F-22, F-16, F-35, o que você quiser, todo esse equipamento, todos esses tanques, de que adianta tudo isso se não tem munição para usar? É isso que eles estão arriscando com o que estão fazendo agora. mas não é esse o padrão agora. Não é isso que realmente está acontecendo. Veja, os Estados Unidos e toda a máquina de guerra, tudo no jeito como o país tem lidado com a guerra até hoje, em mais de 250 anos, estão ficando sem ideias. Estão ficando sem ideias sobre o que fazer. Então o que fazem é continuar tentando a mesma coisa até ficarem sem munição. E no fim, não é o imperador que vai ficar nu, são os soldados rasos que vão ficar nus. E é isso. Mas, para mim, parece claro que estão ficando sem ideias. É difícil explicar de outro jeito. Quando a gente fala em ficar sem ideias, parece que antes havia ideias e agora acabaram. Mas não é isso. A verdade é que não temos nenhuma. O que existe é uma aplicação cega de poder. Desde 1992, quando a União Soviética se desintegrou, a gente se ilude achando que pode fazer o que quiser. Que basta lançar um monte de mísseis aqui e ali e todo mundo vai se encolher e obedecer. E por décadas, foi assim. Funcionava. Sempre foi imoral, mas funcionava. A força fazia a razão. Então tudo que fazíamos dava certo. E sempre que alguém não obedecia, a gente mandava alguns mísseis nas chaminés deles. Eles se escondiam. Ninguém queria entrar em guerra com os Estados Unidos, então acabavam cedendo. E foi assim que criamos essa mentalidade. É assim que funciona. A gente diz o que as pessoas devem fazer, elas fazem. Ou mandamos alguns mísseis, e aí elas fazem. E é assim que funciona. Só que não funciona mais. É isso aí. A gente já viu isso no Afeganistão, não foi? Tipo, 20 anos para trocar o Talibã pelo Talibã, certo? 20 anos. Mas é sempre o mesmo padrão. É como se fosse repetir até cansar e pronto. Só que agora parece que não dá mais para cansar, né? Você tá envolvido. Os outros agora também estão se envolvendo. Eles não largam mais. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Olha só, porque mesmo no seu exemplo aí com os dois, dava para incluir a guerra do Iraque de 2003 e a do Afeganistão. A gente podia continuar até cansar, mas isso custou alguma coisa para alguém aqui dentro? Alguém sequer percebeu? Para a maioria das pessoas, era só um ruído de fundo. E depois trocar o Talibã pelo Talibã, tá bom, o Talibã não representava ameaça para a gente antes e não representou desde então. Então, o que foi que aconteceu afinal? A gente simplesmente ignora e segue em frente. Podemos voltar, sei lá, para os casos da Líbia, com o Gaddafi, ou do Bashar al-Assad na Síria. Aquilo costumava funcionar com eles. Então é isso. Vamos voltar para isso. Ah, e aí olha só, a Venezuela. Fantástico.
Pronto, agora as coisas voltaram ao normal. É assim que deveria funcionar. Agora, deixa eu acrescentar uma coisa, só para deixar bem claro o quão ineficaz e estúpido, e olha que eu poderia usar palavras piores, mas vamos ficar com essa por enquanto. É o que nós, os nossos líderes mais experientes, estão fazendo, tanto os militares quanto os políticos. A gente fala sobre tentar algo que não deu certo, e agora estamos pensando em fazer a mesma coisa, com os mesmos alvos, com a mesma munição, achando que o resultado vai ser diferente. Os russos tentaram isso quando invadiram a Ucrânia em 2022. E eu acho que agora as evidências são absolutamente claras. Eles invadiram por vários eixos com a intenção de provar que a Ucrânia não conseguiria vencer a guerra para forçar um acordo negociado. E quase deu certo. Eles chegaram a isso, claro, em Istambul, em abril de 2022. E todo mundo sabe o que aconteceu depois. Pois é, agora os russos estão tipo, poxa, isso não funcionou. Eles tinham, sei lá, 150, talvez 200 mil soldados no total, em um país que tinha algo em torno de 800 mil, e que ainda estava mobilizando mais gente a cada dia. Então, desse jeito, eles certamente não tinham como vencer uma guerra. Em vez de simplesmente repetir o que já tinham feito e tentar de novo, eles se entrincheiraram e começaram a construir redes defensivas. Também começaram a fortalecer a capacidade industrial deles. Eles começaram a mobilizar mais gente. Depois começaram a recrutar ainda mais e passaram um ano inteiro só na defesa, absorvendo tudo que o Ocidente e a Ucrânia jogaram contra eles em 2023. E aí, quando chegaram a um certo nível, começaram a agir de outro jeito, porque já tinham capacidade e um plano. É exatamente isso que falta do nosso lado. Ninguém está fazendo nenhum tipo de cálculo, nem tentando algo diferente, nem mostrando um pouco de paciência estratégica. Os russos levaram mais ou menos 1 ano e meio no total antes de finalmente partirem para o ataque. A gente não quer esperar nem 3 semanas. Sério, o que há de errado com a gente? Desculpa se eu fico um pouco irritado com isso. Não, eu ficaria extremamente bravo se fosse o meu país agindo assim, porque além de ser brutal, é também uma estupidez. E talvez isso seja até mais ofensivo, né? Principalmente para profissionais que realmente pensam em defender o país. Aí você percebe que isso não tem nada a ver com defesa, certo? Mas olha, eu acho sinceramente que a gente está vendo uma experiência muito, muito nova. Não só para os Estados Unidos, mas para todo o Ocidente, que sempre se acostumou a, no fim das contas, conseguir o que quer. E agora nem isso mais conseguem. Não dá mais para escapar disso. E dá para ver isso também com os europeus. Eles já estão trabalhando no 21º pacote de sanções. 21º. 21. E não é exatamente isso. Essa ideia, essa loucura de repetir a mesma coisa o tempo todo. A gente está vendo isso nos Estados Unidos agora também. Está se esgotando, está em ponto morto, e nem percebeu ainda. Mas o que você acha que vai ser preciso dentro dos Estados Unidos para essa discussão realmente começar em nível nacional? Porque me parece que as emissoras de TV e a grande mídia ainda estão bem longe de acompanhar isso. Não, eu acho que agora você mencionou a situação do Afeganistão depois de 20 anos de um fracasso estratégico profundo. Quer dizer, você diz que a gente se cansou, mas no fim das contas, pelo menos o presidente Biden reconheceu isso. Na verdade, o Trump começou esse processo. Ele tentou tirar a gente de lá antes e preparou o terreno com aquele acordo de 2020 que previa nossa saída até 31 de maio de 2021. Eles finalmente perceberam que aquilo não ia para lugar nenhum e a gente acabou saindo. Foi feio, foi uma burrice a forma como fizemos, mas saímos. Finalmente saímos. E não teve custo pra gente. Aliás, há poucas semanas vimos aquele general, ele era um general de 2 estrelas na época, que comandou a retirada e que ficou famoso por aquela foto arrogante dele, tirada com aquela luz verde, visão noturna, sei lá, quando ele era o último soldado saindo da pista, antes de a gente ir embora, ou algo assim.
Em vez de dizer, ok, esse é o cara que supervisionou a fase final do desastre no Afeganistão, então ele vai se aposentar em desonra? Não, ele foi promovido. Acho que acabou virando general de 3 ou 4 estrelas. E há poucos dias, ele foi demitido, o que deixou muita gente irritada ou algo assim. Mas isso só mostra que mesmo quando alguém supervisiona um fracasso, ainda assim é promovido. Nada muda. Mesmo tendo sido um desastre, nada mudou. Quando eu estava no programa Future Combat Systems, aquele projeto futurista que tentamos fazer nos anos 2000, eu vi um general de uma estrela na época que era completamente incompetente. Eu escrevi memorandos internos dizendo para ele, isso não vai funcionar. Avisei que se a gente realmente colocasse esse sistema em campo, ia acabar nos deixando menos capazes no futuro. O programa acabou fracassando por todos os motivos que eu já tinha explicado publicamente no Armed Forces Journal. Esse cara, além de não ser demitido depois que o secretário de Defesa encerra o programa, ainda é promovido, chega a 3 estrelas e vira comandante de corpo. Então isso significa que nada vai mudar até a gente ser derrotado em combate, até tudo isso desmoronar. E até que a gente sofra uma derrota, ninguém vai poder se esconder. Não dá para simplesmente se cansar dessa história. Você vai perder. Nada mais vai impedir isso. Eu só peço a Deus que isso aconteça com um custo relativamente baixo, porque se isso acelerar, e não é algo impossível, nem mesmo aqui no Oriente Médio, pode evoluir para armas nucleares. Ou na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que o Trump disse que ia acabar, mas agora ele escolheu um lado. E nós estamos do lado da Ucrânia. Isso também pode se expandir de forma convencional para dentro da Europa. E temos as possibilidades do artigo 5, o que significa que há um potencial de uso de armas nucleares. Pode ser uma destruição catastrófica, não apenas uma derrota militar. Eu estou rezando, ironicamente, para que seja apenas uma derrota militar. Que isso sirva para nos acordar a tempo de mudar. Porque se não mudarmos, se formos longe demais, rápido demais, e se formos impacientes demais, podemos acabar provocando, talvez não um Armagedon nuclear. Eu realmente espero que alguém consiga impedir isso antes que a gente destrua todo mundo. Mas olha, se uma única arma nuclear for usada em qualquer lugar, o mundo como a gente conhece nunca mais vai ser o mesmo. Sabe, é meio estranho, mas eu diria que um dos maiores trunfos dos Estados Unidos é ter inimigos racionais. Acho que tanto a Rússia quanto o Irã entendem que a única coisa que nunca se deve fazer é ameaçar o território americano. O Irã, por exemplo, não tenta desenvolver mísseis balísticos intercontinentais. Poderia fazer isso, mísseis convencionais mesmo, mas não faz. E eu nunca, em momento algum, ouvi os russos falando em atacar o território continental dos Estados Unidos. O que eles falam é em atacar a Europa para restabelecer a dissuasão. E, de certo modo, isso faz sentido. Então ainda existe um pouco de racionalidade do outro lado. A questão é, será que os Estados Unidos em algum momento vão aceitar isso e topar um grande acordo? Imagina se a Rússia ou o Irã agissem como os Estados Unidos agem. A gente já estaria no Armagedon. Sim, faríamos isso. Então, é só mais um balde de constrangimento jogado na nossa cabeça. E o que ainda mantém a tampa no lugar são as visões racionais dos nossos oponentes, porque nada do que a gente está fazendo é racional. Mas sabe, nem é algo pelo qual você ou outras pessoas sejam responsáveis. É o sistema que funciona assim. Quer dizer, o Donald Trump tinha todos os argumentos certos quando estava concorrendo à presidência. E eu nunca vou esquecer o discurso de posse dele, quando disse que essa administração não seria lembrada apenas pelas guerras que acabou, mas também pelas que nunca começou. E isso é empolgante. Exatamente o que precisava ser dito. Só que, seja lá o que aconteceu, tudo virou de cabeça para baixo. E a gente ainda está esperando terminar as primeiras 24 horas para ele acabar com a guerra na Ucrânia, né? Parece um dia
que nunca acaba, cara. T-Memory. É um dia longo. Tenho quase certeza de que o segundo mandato dele vai ser lembrado como o dia mais longo. Mas algo muda isso, não é? O sistema muda isso. Então a pergunta de novo. E o McGregor, o coronel McGregor, vive dizendo que a única coisa que pode pôr fim a tudo isso é algum tipo de revolução interna. Mas também diz que não há nada no horizonte, certo? Olha, se a gente está falando dos Estados Unidos, tem algo no horizonte que me deixou bem preocupado. O presidente Trump mostrou isso ontem à noite. Ele parece estar preparando o terreno para dizer que a próxima eleição, em novembro, pode ser fraudada, alegando que todo o sistema eleitoral foi manipulado em 2020. E agora a culpa é dos chineses. Isso mesmo, agora são os chineses. Às vezes é o Antifa, quer dizer, eles escolhem o alvo da vez. Ah, e os comunistas também. Achei que isso tivesse acabado lá nos anos 50, com o senador McCarthy. Mas, ao que parece, essa ideia voltou à tona. Ele está se agarrando a qualquer coisa, dizendo o que for preciso para minar a confiança no sistema, de modo que aconteça o que acontecer, as pessoas não acreditem no resultado. Então, se ele vai levar uma lavada na Casa Branca, no Congresso e talvez até no Senado, quer dizer, isso acontece quase sempre em situações parecidas, quando um partido controla a Câmara, o Senado e a Casa Branca. É normal, acontece o tempo todo. E nessas condições, especialmente com a economia do jeito que está, vai ser uma surra, mesmo deixando de lado a questão da guerra. Mas agora ele está criando uma situação em que, se perder, vai dizer que foi fraude. E será que ele vai aceitar o resultado se o Congresso acabar sendo liderado pelos democratas, o que é praticamente certo? Na verdade, eu diria que é certo, politicamente certo. E agora ele está minando isso. E claro, isso é música para os ouvidos de muita gente da direita, porque eles foram hipnotizados, várias e várias vezes, com essa história de que ele foi enganado. Ele nunca reconheceu que realmente perdeu a eleição de 2020, mesmo depois de, sei lá, 10 mil processos. Não lembro o número exato, mas foram muitos. E as investigações internas do Departamento de Justiça, do FBI, da Segurança Interna, todo mundo que analisou isso disse a mesma coisa. Houve pequenas irregularidades aqui e ali, mas as eleições foram válidas, estavam corretas, o sistema funcionou. Ele nos protegeu. Mas ele mina isso todos os dias. Então a gente precisa se perguntar, o que vai acontecer no fim deste ano, quando a eleição tiver o resultado que provavelmente vai ter? O que ele vai fazer então? Eu me preocupo com isso. Quer dizer, eles estão preparando a retórica para isso agora, né? Com esse negócio de, como é mesmo, terrorismo da extrema esquerda, algo assim, para reprimir mais dentro do país. Digo, parece que a coisa tá fervendo de um jeito que pode fazer tudo enlouquecer daqui a alguns meses. Então dá para ver que a pressão tá aumentando por dentro. Sim, estão sim. Na verdade, eu até publiquei algumas coisas no X ontem à noite que me deixaram bem preocupado, porque eles estão dobrando a aposta. Isso, na verdade, anda junto com essa tentativa de enfraquecer a questão da integridade das eleições, dizendo que estão combatendo o terrorismo da esquerda radical. E não terrorismo em geral, mas terrorismo da esquerda radical. Agora, nos governos Biden e Obama, eles fizeram algo que eu também critiquei na época. Falavam sobre terrorismo da direita radical e tudo mais. E eu dizia lá atrás a mesma coisa que digo agora. É só terrorismo. Ninguém deveria estar praticando terrorismo. É contra a lei. Isso é ruim. É errado para o nosso país. Corrijam isso. Parem com isso. Evitem isso. Seja o que for. Mas não dá para simplesmente ignorar um lado da questão e atacar só o lado que você não gosta, porque isso abre espaço para que o presidente e o governo decidam quem é da esquerda radical e quem é só de esquerda. E eu temo que isso acabe significando que qualquer pessoa que ganhe uma eleição e que a gente não goste, pronto, vai ser chamada de radical. E aí, com base nessa nova lei, a gente teria que fazer alguma coisa contra essas pessoas.
Quer dizer, estão criando uma base legal para controlar pessoas de um partido político determinada pelo outro partido que está no poder agora na Casa Branca. Essa é uma situação extremamente perigosa para o nosso país. Uma história bem perigosa. Então, Danny, eu te prometi 45 minutos e a gente está chegando nesse limite. Quero te agradecer muito. A gente provavelmente vai ter que conversar de novo, porque essa história está longe de acabar, de qualquer lado, ou de lado nenhum. Deixa eu aproveitar para lembrar todo mundo. O Danny Davis Deep Dive agora existe em... Cadê? Aqui. Existe em francês, em espanhol e em português. Então, se você está ouvindo isso em algum desses outros idiomas, vai lá conferir. Agora, se você está ouvindo em inglês e só quer ser legal, não faz isso. Porque se você se inscreve num canal e nunca ouve de verdade, isso acaba prejudicando o canal. É sério, atrapalha mesmo. Só clica se for para usar de verdade. Mas eu sei que o Danny agradece o gesto, né? Sim, com certeza. Obrigado por mencionar isso, eu agradeço de verdade. E obrigado também por viabilizar esse serviço. É algo incrível. A gente realmente valoriza muito isso. Fico muito feliz em ajudar qualquer voz sensata, qualquer voz de paz a ser traduzida. Então, Danny Davis, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado. Até a próxima.